pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Hoje estamos de volta aqui com o nosso programa de economia, aqui no Diário de Pernambuco TV. Conversamos hoje com Béia Carvalho, que é palestrante futurista, ou seja, que fala daquilo que deve estar acontecendo no futuro. Ela, na verdade, é da consultoria 5 Years From Now. Você, como futurista, não é porque você tem uma bola de cristal, não, né? Então, como é que você baseia as suas ideias e que tipo de discussão você traz sobre o futuro? Muito bom você falar isso, que eu sempre falo assim, eu não sou mãe de Ná, não, né? Não vem perguntar as coisas aí. Mas você sabe que é interessante isso, porque a gente fala realmente que não é essa coisa, né, de mãe de Ná, mas alguns futuristas realmente preveem coisas, né? Então, tem um lugar aí que fica meio uma coisa meio cinzenta aí, né? Mas o que a gente faz eu acho que basicamente se aprofundar nas tendências de comportamento, né? A gente sempre fala, por que chama tendência, né? Porque está tendendo a ser, né? E às vezes para alguns grupos, algumas tendências falam, mas isso não é uma tendência, isso já está acontecendo, né? Então realmente tem algumas coisas que já são tão parte da nossa vida que a gente acha que não é mais uma tendência, já faz parte do presente. Mas toda tendência ela pode ser, de repente, abortada, né? Então eu sempre falo, por exemplo, antes das torres caírem, né, existia uma forte tendência de abandonar os passaportes entre as nações amigas, né? Aí você tem uma contratendência, né, como mais controle nas fronteiras, né? Que foi o que exatamente, aconteceu. E aí o controle aumenta de uma forma absurda, né? Muito maior do que era antes. Então, toda a tendência ela é como se fosse uma moeda, né? De um lado é a tendência, do outro lado é a contra-tendência. Ela pode flipar e, de repente, você ter, ou no caso, um ataque terrorista, mas você pode ter alguma questão, por exemplo, um desastre ecológico, alguma coisa que você estava indo de um jeito e, de repente, o mundo passa a ir para outro jeito, né? Então, são coisas que tendem a acontecer. E os futuristas olham essas tendências e tentam fazer ver o que tem de sinérgico entre elas, né? O que pode acontecer se isso rolar e aquilo rolar, o que pode acontecer e que impacto tem isso nas nossas vidas. A gente vive num mundo hoje com grandes erupções que mudam para onde a sociedade vai, para onde a sociedade caminha, certo? Muitas dessas erupções trazem mudanças que seriam mudanças exponenciais, não é isso? Então, gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre mudanças exponenciais e sobre algumas tendências, algumas mudanças exponenciais que estamos vivendo na área das comunicações. Então, a gente, né, os mais velhos, né, vieram aí do século XX, nasceram, cresceram, entraram no mercado de trabalho no século XX, um século em que as mudanças eram chamadas mudanças lineares, mudanças vagarosas, né? Então acontecia uma coisa, depois de muito tempo acontecia outra, né? Então a gente ia se acostumando, né? A gente tinha tempo para se acostumar, para aprender uma nova coisa que surgia. Então esse era o mundo do século XX. No século XXI as mudanças são por saltos, né? É chamado essa palavra que é difícil da gente compreender, né? As mudanças exponenciais. E os exemplos que eu gosto de dar assim, eu sempre falo assim, você foi dormir um dia, né? E tinha ali, sei lá, 2 sexos e uns 3 gêneros, né? Aí você acorda no outro dia, o Facebook da Inglaterra tem opção de 71 gêneros.
Daí você fala, 71 gêneros. Mas que parte que eu perdi, né? Então, você vai dormir um dia, tem uma sigla que chama LGBT. Aí você acorda no outro dia, LGBTQTI+, né? Então, as coisas acontecem por saltos, né? Elas não vão se desenvolvendo, você não consegue ir se acostumando com elas. O mundo era assim, no outro dia ele virou, né? Um dia você vai dormir e as crianças, e a sua avó diz, menino, deixa esse celular, você fica o dia inteiro nesse celular, né? E aí você acorda, no outro dia sua avó está viciada no celular, né? Então, isso que é viver num mundo de mudanças exponenciais. Mas aí um exemplo nas comunicações, que eu acho um exemplo super interessante, é o exemplo do podcast. O podcast, eu não sei exatamente quando ele surgiu, mas ele é um negócio que surgiu no passado, teve ali um certo acontecimento e morreu. Morreram, enterraram, puseram pá de cal, tudo, né? De repente ele ressurge e tem essa evolução exponencial, né? Ele começa do quase nada e você, hoje em dia, você não tem uma rodinha que a pessoa não está falando, você segue esse cara, você tem que ver isso, você tem que ouvir esse cara, você tem que ouvir esse outro, você fala inglês, se você fala inglês, você tem que ouvir esse, né? Então, por quê? Porque você está num mundo cada vez mais corrido, né? O tempo cada vez é menor para você poder fazer tudo. E o que você consegue fazer e aprender ao mesmo tempo? É o podcast. Então, assim, eu tenho que lavar louça de manhã. Então, eu lavo louça ouvindo podcast, eu estou aprendendo, né? Você tem que fazer algum tipo de exercício, correr, alguma coisa. Você está aprendendo. Porque o século XXI é o século de conhecimento. Você tem que aprender coisas, né? Que hora, você não precisa parar na frente, você não precisa ler. Você pode estar correndo, você pode estar lavando louça, você pode estar levando criança para a escola, você pode estar fazendo coisas ao mesmo tempo. Por isso que o podcast ele surge, ele invade tudo, porque ele pode permear qualquer espaço livre que você tenha, né? Porque ele não concorre com as suas tarefas. E como é que está nessas mudanças tão grandes, disruptivas, como você está apresentando, exponenciais, como é que está evoluindo aí o conflito de gerações? Porque a cada vez os filhos se parecem menos com os pais. Graças a Deus. Vive num mundo menos parecido com o dos pais na mesma idade, para ser mais rigoroso. E às vezes os pais geralmente falam assim, não, mas meu filho é um perdido. Eu falo, por quê? Ele fala, porque ele é assim, assim. Eu falo, nossa, ele está totalmente certo, né? Porque já pensou se ele fosse igual a você, né? As crianças de hoje, elas serão adultas em 2040, 2050, elas não podem parecer com a gente. Porque se elas parecerem com a gente, elas vão ser inaptas para esse mundo, né? Elas têm que ser muito diferentes da gente, porque o mundo vai ser muito diferente, né? Aí você fala assim, mas o que vai ser diferente? Eu não sei, acho que ninguém sabe exatamente como vai ser o mundo em 2040 ou como vai ser o mundo em 2050, mas ele vai ser muito diferente do que ele é hoje, porque a gente pode se basear assim, há 5 anos atrás o mundo era muito diferente do que é hoje, né? E se você coloca em cima disso as mudanças exponenciais, isso quer dizer que ele vai sendo cada vez mais diferente. Então, tem que nascer, né, e está nascendo, graças a Deus, uma gerações que são muito diferentes dos pais, a despeito dos pais forçarem a mesma educação, o que, no meu ponto de vista, também está totalmente errôneo. Quer dizer, você está forçando uma educação que você teve no século passado e nós estamos na terceira década do século XXI. Quer dizer, você teria que estar forçando outros tipos de habilidades, né? E não querer que a criança faça as coisas do jeito que você fez, ou pior, muita gente fala, não, do jeito que o meu pai me criou, ou seja, daí nós estamos nos reportando há 50 anos atrás, entendeu? Quer dizer, estamos condenando essa criança, coitada, a viver no passado, sendo que ela vai ter que aprender a conviver com robôs, com inteligência artificial, com edição genética, ela tem que aprender, ela vai viver num mundo tão diferente e a gente está condenando ela ao passado, né? E o mundo, inevitavelmente, vai para frente. Eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas ele vai para frente, ele não vai para trás, né? E como é que fica o Brasil
um país particularmente que acabou de eleger um presidente altamente conservador, num momento em de tantas mudanças no mundo, por exemplo, mudança no cenário internacional, China se tornando mais importante, e a gente pega uma pessoa conservadora com cabeça da década de 50, da Guerra Fria, certo? Exatamente. Como é que o Brasil vai conseguir se encaixar nessas mudanças que a gente vive? Eu acho aí um grande dilema mesmo. Às vezes eu fujo desse assunto pensando assim, eu acho que eu vou pensar daqui 10 anos, assim eu posso pular esse presidente, né? Mas é difícil. Eu me lembro que eu fui 2 anos seguidos para Londres, em 2014, 2015, ou seja, 5 anos atrás, né? E eu fui em 2 congressos, em 2014, falar de 2025 e em 2015 falar de 2040, né? E eu me lembro que em 2015 eles constituíram um partido político em Londres, que agora já tem 5 anos, que era um partido político transhumano, né? Então, eu me lembro que eu voltei em 2015 e eu falei assim, nossa, mas nós estamos muito para trás, né? Não porque a gente tenha que ter um partido transhumano, mas eu digo assim, olha como as pessoas, né? Olha como o país, né? Anos de estudo, né? Anos de estabilidade, né? Como isso reflete no tipo de pensamento político que as pessoas vão ter, né? Os transhumanos são pessoas que de repente vão ter partes não humanas dentro de si, né? Você pode pensar hoje uma pessoa, sei lá, que tem uma perna mecânica, alguma coisa assim, mas quando a gente estiver falando de, realmente ou de edição genética ou de implantes de chips, quer dizer, quando você está realmente colocando, né, o ser orgânico e com outra parte, né, que é uma parte robótica, né? Então, como que é isso, né? Então, por exemplo, você pode xingar a Siri, lá, a sua assistente virtual do celular, você deve ensinar isso para as crianças, que pode xingar porque ela não é uma pessoa. São comportamentos que as pessoas estão discutindo. A gente está discutindo aqui se menino veste azul e menino veste cor-de-rosa, entendeu? Assim, desculpa, eu não discutia, eu tenho 65 anos, eu não discutia isso quando eu tinha 5, né? Quer dizer, não é muito datado, né? Não é uma coisa de 10 anos, é uma coisa de 70 anos atrás, né? Sei lá, muito mais, né? Mas, então, essa parte, né? Por exemplo, a educação, né? Então, nem vamos falar de outras coisas, mas que tipo de educação a gente está dando, né, para os nossos filhos, no meu caso, para os meus netos, já porque meus filhos já têm filhos, né? É uma educação, além de ser ruim, né? É uma educação totalmente anacrônica. Né? Nós estamos falando de coisas, nós não estamos realmente... Óbvio, você tem aí uma escola particular, 1, 2, 3, que sejam 10 no Brasil, adiantadas, que está ensinando tecnologias de aceleração, que estão ensinando as crianças a serem críticas, né? Que a grande habilidade do século XXI é uma pessoa crítica, né? Uma pessoa que sabe olhar uma coisa e saiba interferir naquilo, ter pontos de vista sobre aquilo e não dizer amém, né? Então, cadê essas escolas, né, que estão provendo isso? E no nosso caso, é muito louco porque assim, a resposta da educação ela não existe, né? Você pega os países mais avançados do mundo, que têm uma boa educação, eles estão testando, experimentando, experienciando novas formas. O que eles sabem é o jeito antigo não dá certo. Qual que é o novo que vai ficar no lugar? Ninguém sabe ainda. Mas as pessoas estão testando, elas estão avançando. E isso vale para os pais também, porque os pais querem uma escola moderna, mas que o filho passe no vestibular. Então, assim, para o filho passar no vestibular, a escola não pode ser muito moderna, né? Porque ela tem que fazer as coisas daquele jeito lá, antigo. Tradicional. Né? Então, isso também vale para as nossas cabeças, né? Como que a gente repensa isso, né? Ok, Bea.
Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O Diário de Pernambuco agradece. E passa rapidinho, hein? Passa rápido o tempo, né? Conversa boa, passa rápido. Muito obrigada a você. Contamos com você para ver não só essa nossa programação, os programas de economia, mas também todos os nossos que você encontra no nosso site, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.